Hello everyone! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Thales, você está no meu canal dedicado ao ensino do inglês, conteúdos de vocabulário, gramática, inglês para negócios, inglês no cotidiano, em vídeos do nível básico ao avançado, vídeos do nível básico, explicações em português e temos também vídeos inteiramente em inglês que estão nas playlists sinalizadas 100% em inglês, alright? Well, before we begin, subscribe to the channel, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe com os amigos. Aqui a gente está estudando atualmente vocabulário de reportagens, exercício de gramática, então tem muito conteúdo, mais de 700 vídeos disponíveis. Give a huge thumbs up if you enjoy the content from our videos. Dê um joinha enorme, na verdade é um joião, para prestigiar o canal e ative o sininho das notificações, porque aí você recebe atualizações, tá bom? Bom, nós vamos explorar hoje um texto que eu escolhi aqui da internet, para não ficar naquela coisa, a gente vai ficar falando de Covid, não sei o que, não. A gente não vai ficar falando de Covid, pelo menos nesse vídeo não. Resolvi escolher um tema diferente, né? Porque hoje em dia, nas notícias, tudo ou é Covid ou é guerra da Ucrânia. Então, eu estava vendo aqui no Google Notícias alguma matéria relevante para a gente poder explorar. E eu vou ler junto com vocês, tá? Eu não li a reportagem ainda, então assim, se tiver alguma palavra, algum vocabulário que eu não conheça, eu vou explorar o significado junto com vocês, tá bom? É assim que eu estudo vocabulário, gente. O que eu acho interessante é que assim, quando eu leio um texto, eu não traduzo, certo? Eu leio todo em inglês e assim, quase nunca eu vou e procuro uma palavra num dicionário. Na verdade, eu nunca faço isso. Porque sempre no texto eu conheço a palavra ou não conheço a palavra, mas entendo o contexto. Então é interessante você, aos poucos, ir adquirindo fluência. Aqui nós estamos focando na tradução, mas não somente tradução de texto, mas explorar vocabulário e gramática também a partir desse texto, tá bom? Hoje nós vamos explorar uma reportagem da CNN Travel, tá? No site da CNN Internacional. The World's Happiest Countries for 2022. Então, olha só, aqui nós temos o caso genitivo, que é o apóstrofo S. Eu sempre falo nos vídeos, o que esse apóstrofo S faz? O termo que vem depois do apóstrofo S, ele está relacionado ao termo que está junto com o apóstrofo S. Então, por exemplo, happiest countries. O que é happiest? Aqui nós temos o superlativo, né? Que é the happiest. Os mais felizes, né? Happy é feliz. Happiest, os mais felizes, né? Então, o superlativo, ele se dá acrescentando o sufixo est. No caso aqui, a palavra happy, ela termina em y. Você vai tirar o y e vai colocar o iest. Então, você tira o y, coloca o i antes de acrescentar o sufixo est. O superlativo, ele é formado pelo artigo definido the, né, que é o a, os e as, mais o adjetivo. Então, quando eu falo the happiest, o mais feliz, né, o mais alegre, né? Quando eu falo rich, é rico, certo? Quando eu falo the richest, o mais rico. Então, ele é um superlativo. Agora, o sufixo est, ele é usado para adjetivos curtos, né, de 1 a 2 sílabas. Porque quando eu tenho mais de uma sílaba, eu uso the most important. The most important, né?
Aqui nós temos um adjetivo com mais de 2 sílabas. Aqui é só uma revisão bem rápida. Só lembrando, gente, é muito importante salientar que o meu canal, ele tem vídeos de gramática, tá? Ele tem um curso completo de gramática nível básico e um curso completo de gramática intermediária avançado. Não tá 100% completo para o intermediário avançado, mas praticamente todos os tópicos essenciais da gramática estão lá. Então você vai encontrar praticamente tudo que a gente está falando aqui de gramática, você vai encontrar bem detalhado lá. Então tá. O caso genitivo, então, quando eu falo the happiest countries, os países, né? Countries, países, né? Aqui é plural de country, que termina com Y. Mais uma vez, terminou com Y. Aqui, no caso, uma regrinha de plural, né? Você tem aqui, ó, country, você vai tirar o Y e colocar IES. É assim que se forma o plural dessa palavrinha. Deixa eu aumentar o zoom aqui, né? Tá pequeno. Voltando aqui. Então, the happiest countries significa o quê? Os países mais felizes, os países mais felizes. Porque happiness, felicidade. Então, the happiest countries, os países mais felizes. De onde? Do mundo. Então, o que vem depois do apóstrofo S está relacionado ao que vem junto com o apóstrofo S. Então, happiest country está relacionado a world. Então, os países mais felizes de quê? Do mundo, tá? Então, os países mais felizes do mundo para 2022. E um spoiler do texto é que o Brasil não está aqui, né? Também fica difícil, né? A gente ser o país mais feliz do mundo ou estar entre os mais felizes do mundo, dado o contexto que a gente está passando. Mas, enfim, não vou falar de outros tópicos aqui, mas, né? Evidente que a gente não vai estar aqui nos países mais felizes. Deixa eu tirar o zoom aqui. Tá. Ok, então vamos explorar parágrafos, tá? E tendo alguns comentários, o texto é grande, tá? A gente não vai explorar tudo aqui não, mas vamos buscar explorar alguns parágrafos. Devastating loss of life and growing uncertainty have the world very much on edge, but there is a bit of good news for humanity. Benevolence is surging globally. Ok, devastating loss of life. Loss é perda, tá? Você tem o verbo lose, ó, você tem alguns derivados, né? Você tem o verbo lose, que é o verbo perder. Você tem o adjetivo ou verbo no particípio passado lost, né? Que é perdido. Ele pode ser verbo também, né? Porque o verbo lose é um verbo irregular. Eu adoro explorar gramática, gente. Vocês já perceberam, né? Ó, lose, lost, lost. Então, ele é irregular. Você tem, por exemplo, loser, perdedor. Então, você vai formando várias palavras. Ó, loss é perda, tá? Então, esse aqui é o contexto da palavra loss. Então, perda devastadora de vida, né? Devastating, aqui no caso é um adjetivo, né? Tá seguindo a palavra loss. Termina com ing, mas não é verbo, tá? Termina com ing, no caso aqui, é um adjetivo. Então, perda devastadora de vidas é incerteza crescente. Então, aqui, ó, nós temos certainty, certeza. Uncertainty, incerteza. Então, aqui nós temos o prefixo un, que significa in, no caso. Incerteza crescente. Aqui também mais um adjetivo que termina com ing. Tem um mundo muito ou muito, very much significa muito, né? Muito on edge. On edge significa no limite. Então, o mundo ele tem estado no limite.
On edge. Quando eu falo assim, I'm on edge, ou seja, eu estou no meu limite, né? Eu estou perdendo o controle. Então, quando eu falo on edge, significa nesse sentido, né? No limite. Mas existe, there is, aqui no caso there is é o verbo haver, né? Existe um pouco, a bit, um pouco, de boas notícias. Good news. News aqui é notícia no sentido de noticiário. É uma palavra que é naturalmente grafada no plural. Ela não tem singular, tá? Você não vai falar good news, boa notícia, não. Good news. Boas notícias para a humanidade. 2 pontos. Benevolência está aumentando globalmente. Surging quer dizer que está aumentando, né? Elevando. E globalmente. Globally termina com ly, no caso aqui é um advérbio. Ly aqui, ele se assemelha ao sufixo mente, né? Que a gente fala, globalmente. Seria o equivalente, mas eu já falei, eu sempre falo nos vídeos, que nem toda palavra que termina com ly é um advérbio, mas em boa parte, a maioria dos casos que eu vejo de notícia, é advérbio sim, tá bom? That's one of the key findings of the World Happiness Report, a publication of the UN Sustainable Development Solutions Network that draws on global survey data from people in about 150 countries. Então, essa é, that is, aqui no caso that's, é a abreviação de that is. That é um pronome demonstrativo, ou seja, isso é, né? Is, that is, verbo to be. Então, isso é, ou essa é, uma das descobertas-chave. Key findings. Findings significa descobertas. Pode ter o sentido também, um dos achados. Quando você tem um estudo, um artigo científico, aí você fala, one of the key findings of this research, uma das descobertas-chave, não é exatamente descoberta, a palavra finding, find é o verbo encontrar. Ou seja, um dos achados, poderia ser descoberta, né? Uma das conclusões, uma das descobertas-chave, dos achados. Na verdade, esse primeiro parágrafo, ele é uma conclusão, digamos assim. Você viu a pesquisa e chegou a essa conclusão, para dizer que a benevolência está aumentando globalmente. Então, é dos achados-chave do relatório de felicidade mundial. Aqui nós temos a palavra happiness. Lembra que aqui no título a gente tem happiest. Aqui happiest é um adjetivo no superlativo, certo? Aqui happiness é um substantivo, tá? Deixa eu diminuir aqui, acho que dá, né? Peraí, gente. Eu quero ver uma forma que fique melhor. Isso, ficou melhor assim. É um substantivo que termina com o sufixo ness, né? Tem várias formas de você substantivar uma palavra, né? Em inglês, você pega, por exemplo, sad, sadness. Happy, happiness. Sad é triste. Sadness, tristeza. Happy, feliz. Happiness, felicidade. E por aí vai. Então, de modo geral, é você transformar um adjetivo em um substantivo, tá? Então, é um relatório de felicidade mundial, que é uma publicação, aqui temos um artigo indefinido, né? Uma publicação da rede de soluções de desenvolvimento sustentável
United Nations, eu acredito que seja isso, né? Nações Unidas? Acredito que seja isso. UN. É isso mesmo. Acredito que seja isso mesmo. O que eu acho interessante é o seguinte. Quando você pega um termo desse grandão assim, ó, que tem vários adjetivos, né? Você tem que pegar a palavra-chave e ir traduzindo de trás para frente, né? É por isso que eu começo a traduzir da palavra principal, né? Rede de soluções, desenvolvimento sustentável, né? Porque senão fica difícil de traduzir. Bom, então essa publicação que draw draw quer dizer que, como que eu vou dizer? Draw data. Draw no sentido de coletar, né? De absorver, tem vários sentidos. Eu entendo aqui que data é informações, né? Informações. Então, essa publicação, ela, entre aspas, bebe dos dados da pesquisa global, ou seja, a origem desse relatório. Qual que é a base desse relatório? Tá? Dados, né? No caso, data, informações, né? Survey, questionário, pesquisa, global. De pessoas em cerca de 150 países. Então, essa publicação, ela tem esses dados, ou seja, a origem desses dados de pessoas em cerca de 150 países. Marking its 10th anniversary, the report looks at happiness around the world, the happiest nations, those at the very bottom of the happiness scale, and everything in between, plus the factors that tend to lead to greater happiness. Então, marcando o seu 10º aniversário, aqui no caso a gente está falando aniversário que não é de pessoa, né? Porque aniversário de pessoa a gente fala birthday. Aqui no caso, aniversário do questionário. Então, marcando o seu 10º aniversário. Esse it's aqui é um pronome adjetivo que está se referindo ao report, né? World Happiness Report. Então, essa publicação que está fazendo 10 anos de existência, né? 10th, aqui no caso é um numeral ordinal, né? É isso aqui, ó. Você pega o número 10 e acrescenta TH. E quando você escreve em formato numérico, você geralmente coloca 2 letrinhas, né? Por exemplo, first, né? Second, você escreve assim, né? Número. Third. Então, geralmente, ele pega as 2 últimas letras, né? Que você pega o número ordinal por extenso, pega as 2 últimas letrinhas. O relatório olha para, né? Look at, olhar para. O relatório olha para a felicidade ao redor do mundo. Aqui, no caso, o verbo ele tem S, porque para he, ou it no presente, os verbos, né, eles têm S. The report seria o equivalente a it. Então, por isso que eu coloco looks, né, S no verbo. As nações mais felizes, né? Aquelas, those significa aquelas. É o plural dessa palavra aqui, ó. That. O plural de that é those, é um pronome demonstrativo. Aquelas, no fundo, quando eu falo very bottom, quer dizer aquelas que estão lá
embaixo, lá no fundo, aqui eu tô dando uma ênfase, lá embaixo, na escala da felicidade. Então esse relatório, ele olha para as nações mais felizes, né, que estão no topo do ranking, aquelas que estão no fundo, né, bottom é fundo, lá no fundo da escala da felicidade, and everything in between. Everything in between significa tudo no meio dos dois, né? Between é entre dois. Quando eu falo everything in between, quer dizer tudo que está no miolo, entre as nações mais felizes e aquelas que estão no fundo do poço, entre aspas. Mais os fatores que tendem a levar, né? Tende aqui é tende, de tendência, né? Tende a levar a maior felicidade. Greater. Aqui nós temos comparativo de superioridade. Você tem great, acrescenta ER, né? Adjetivo curto, então você coloca ER. Então aqui nós temos tanto no texto, tanto o comparativo de superioridade quanto o superlativo, né? O comparativo de superioridade é quando você coloca o sufixo ER. E o superlativo, né, como no título do texto, é quando você coloca o sufixo EST. And with 2 years of COVID-19 pandemic data on the books, the report has uncovered something unexpected. Então, e com 2 anos de informações da pandemia da Covid-19 nos livros, o relatório descobriu, né? Uncover. Cover significa cobrir. Cover the story, ou seja, eu vou cobrir a história, né, no sentido jornalístico da coisa. Quando eu falo the report has uncovered, eu estou dizendo que o relatório descobriu, ele revelou, é mais no sentido de revelação, de descobrir. Cover, aqui ele está no passado, é um verbo regular, termina com ed, e ele tem um prefixo, né, porque é uncover, revelar, descobrir. Descobriu algo inesperado. Então aqui também nós temos de novo aqui. Expected, esperado. Unexpected, inesperado. The big surprise was that globally, in an uncoordinated way, there have been very large increases in all the 3 forms of benevolence that are asked about in the Gallup World Poll. John Halliwell, one of the report's 3 founding editors, told CNN Travel. Então, quote, entre aspas, quando você assiste um canal internacional, direto eles fazem citações, né, do que o político falou, do que a pessoa falou. Então eles falam quote, entre aspas. Então, para introduzir a fala da pessoa, eles falam quote, abre aspas, né? Porque em português a gente fala abre aspas, aí você tem a fala da pessoa, fecha aspas, certo? Então você tem quote, unquote. Então, abre aspas, fecha aspas, tá bom? Quote. A maior surpresa, a grande surpresa, né? Big surprise. A grande surpresa foi, né? Aqui o was é passado do verbo to be, que é verbo ser e estar. Mas na hora que você vai traduzir, o contexto é como se fosse foi. A grande surpresa foi que globalmente, vírgula, em uma forma não coordenada, ou seja, de uma forma descoordenada, uncoordinated. Aqui, ó, o prefixo un aqui de novo. There have been, aqui nós temos, aqui uma coisa que eu não
eu não mencionei. Aqui, quando eu falo the report has uncovered, aqui nós temos o presente perfeito, que é o verbo have, mais o verbo principal no particípio. Has, por que eu uso has? Porque para he, she ou it, eu uso has ao invés de have. E uncovered é um verbo regular, termina com ed, tá? Passados e particípio passado de verbos regulares terminam com ed. E aqui, there have been, aqui é o verbo there to be, que a gente fala que é o verbo haver. There have been é o verbo there to be no presente perfeito, né? There mais have mais been, que é o particípio do verbo to be. Ou seja, aqui quando eu falo there have been, quer dizer tem havido, tem existido very large increases, ou seja, aumentos, né? Increases é aumentos, aumentos muito grandes, aumentos muito de larga escala, né? Vou pegar um refrigerante aqui rapidinho, gente, porque senão minha boca vai secar. Aumentos de larga escala em todas as 3 formas de benevolência, tá? Que são perguntadas, aqui no caso, that are asked. That are asked. Aqui nós temos a voz passiva, né? Que são perguntadas. Alguém pergunta, mas aqui eu não estou dizendo quem pergunta. Na verdade, é a pesquisa, né, gente? A pesquisa que a Gallup está conduzindo, né? Então, que são perguntadas no poll, aqui é pesquisa, tá? Electoral poll, pesquisa eleitoral. Então, pesquisa mundial da Gallup. Aí, fecha aspas. John Helliwell, um dos editores fundadores, um dos 3, né, editores fundadores do relatório, tá vendo que é o caso genitivo de novo? Então, eu pego o que vem depois. Os 3 editores, 3 editores fundadores do relatório. Então, ele é uma das pessoas responsáveis pelo relatório da felicidade que a gente está explorando. Disse ao CNN Travel. Told aqui, no caso, não é exatamente dizer, né? É o verbo contar, que é o verbo tell, né? Olha, a gente tem algumas diferenças, né? Você tem say. Say é o verbo dizer, tá? Say. Você tem o verbo tell, que é contar. Você tem o verbo speak, que é falar. Geralmente, esses 3 verbos são os mais usados no discurso direto e indireto, né? Quando você quer dizer, fulano disse, abre aspas. Ou então, você fala no discurso indireto, fulano disse que, blá, 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 blá. No caso aqui, ele é um direct speech, é o discurso direto, porque a CNN Travel pegou a frase do jeito que o fulano aqui, o John Helliwell, falou. Então, ele pegou a frase, entre aspas, tá bom? Donating to charity, helping a stranger, and volunteering are all up, especially the help to strangers in 2021 relative to either before the pandemic or 2020 by a very large amount in all regions of the world, said Helliwell, who is a professor emeritus at the Vancouver School of Economics, University of British Columbia. Então aqui, ó, vamos ver aqui. Doação à caridade. Aqui eu tô começando a frase com
um suposto verbo. Porque eu tô falando suposto, gente, muita atenção. É suposto porque, assim, nem tudo que começa com ing é verbo. E no caso aqui, donating está se referindo ao ato de doar. Por isso que eu traduzi como doação, tá? Mas doação seria donation. Então, o ato de doar ou a doação à caridade. Ajudar um estranho. Então, helping a stranger. Ou seja, o ato de ajudar um estranho. Porque assim, ele não é um ato contínuo. Eu não estou dizendo assim, doando à caridade, ajudando um estranho e voluntariando. Eu poderia até traduzir assim, mas não é exatamente isso, né? Está dizendo o ato de doar a caridade, o ato de ajudar um estranho e voluntariado, volunteering. Estão todos para cima, ou seja, aumentaram. Então, provavelmente, a pesquisa tem um histórico, né? Eu já vi esse relatório de felicidade em anos anteriores. Já tive conhecimento, eu lembro disso. Então, provavelmente está comparando, que é exatamente isso, né? Especially, aqui, mais uma vez, LY advérbio, neste caso, tá? Especialmente a ajuda a estranhos em 2021, vírgula, relativa a ou antes da pandemia ou 2020. Olha só que interessante. Você tem aqui o either or. Uma coisa ou outra. Either or. Uma coisa ou outra. Tá? Você também tem o famoso... Você tem o neither nor. Nem uma coisa, nem outra. E você tem o either or, né? Uma coisa ou outra, ou nenhuma coisa, nem outra. Tá bom? Só para diferenciar daqui. Assim, o texto não é exatamente... Eu lembro que eu falei no início do vídeo que eu não ia pegar um texto diretamente falando da pandemia, mas não tem como fugir, né? Acaba inserindo a pandemia aqui no meio. Ou relativo a ou antes da pandemia ou 2020. Por uma quantidade muito grande. By a very large amount. Quando eu falo by a very large é muito grande. E amount é quantidade. Então está dizendo que essas estatísticas estão para cima em uma grande margem, por uma grande margem, ou seja, em um patamar bem superior em todas as regiões do mundo. Disse Halliwell, que é um professor emérito, né? Professor universitário geralmente é professor. Professor emérito onde? At, aí a preposição para dizer em ou na, né? At the, na Escola de Economia de Vancouver, vírgula, Universidade de British Columbia. The global average of the three measures jumped by about 25% in 2021 compared with pre-pandemic levels, the report says. Então, a média global, average é média, tá? A média global das três medidas, three measures. Quais são as três medidas? Essas aqui, ó. Né? No texto a gente viu aqui. Doação à caridade, ajudar um estranho e voluntariado. Saltaram, jump é pular, saltar. Tem um aumento significativo no caso, né? Saltaram cerca de 25% em 2021, comparado com níveis pré-pandemia. O relatório diz. And benevolence certainly
top of mind as the world responds to Russia's invasion of Ukraine. A invasão da Rússia enfiada aqui no meio do texto, né? Também. Não deu para fugir de nenhum dos dois tópicos do momento. But before getting into how that increasingly global conflict may impact happiness, let's look at countries where the feeling was abandoned in 2021. Então tá bom. E a benevolência, bondade, benevolência, é certamente top of mind, quer dizer topo da mente, ou seja, algo que está na cabeça das pessoas. Então, top of mind. Fica na cabeça, marcado na cabeça das pessoas. Enquanto o mundo responde à invasão da Ucrânia pela Rússia, tá vendo? Olha o caso genitivo aqui, ó. Invasão da Ucrânia está relacionada à palavra que está junto com o apóstrofo S, que no caso é Rússia. Então, Russia's invasion of Ukraine, invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas, antes de chegar, antes de falar, né, getting into, antes de falar de alguma coisa, antes de chegar a algum lugar. Então, é como se fosse assim, antes de falar disso aqui, de como essa coisa chegou até essa coisa, vamos falar de uma outra coisa. Então, assim, before é antes, né? Então, antes de chegar em como o conflito global crescente pode impactar a felicidade, vamos olhar para países onde o sentimento foi abundante em 2021. Então vamos ver aqui, ó. Before getting, antes de chegar. Before é uma preposição. Quando eu tenho verbos após preposição, esse verbo vem com ing. O verbo get é um monossílabo. Ele tem a sequência consoante, vogal, consoante. Então, eu tenho que dobrar a última letrinha antes de colocar ing. Então, aqui esse ing não é de tempo contínuo, tipo present continuous. Não tem nada a ver, tá? Então, antes de chegar a como aquela, ou aquele, né? Aquele conflito global crescente, increasingly, pode impactar, no caso may é o verbo poder, no sentido de possibilidade, probabilidade, pode impactar a felicidade. Vamos olhar para países onde o sentimento for abundante. Bom, então quem ganhou aqui, entre aspas, o ranking foi a Finlândia. For the 5th year in a row, Finland is the world's happiest country according to World Happiness Report rankings based largely on life evaluations from the Gallup World Poll. Então aqui tá dizendo, ó, aqui é um título, né? A nação mais feliz do mundo é nórdica. Países nórdicos, né? Ó, pelo 5º ano seguido, então, fifth quer dizer quinto, year, ano. In a row quer dizer seguido, tá, gente? Então, eu falo assim, for the 5th year in a row, pelo 5º ano seguido, Finlândia é o país mais feliz do mundo. De acordo com os rankings do relatório de felicidade mundial, baseados amplamente, largamente, né? No caso amplamente, baseados amplamente, fortemente, em avaliações de vida aqui no caso from indica origem, onde que tem essas informações de avaliação da vida, ou seja, como as pessoas avaliam as suas vidas. Está nesse Gallup World Poll, está nessa pesquisa mundial da Gallup.
The Nordic country and its neighbors, Denmark, Norway, Sweden, and Iceland, all score very well on the measures the report uses to explain its findings. Healthy life expectancy, DGP per capita, social support in times of trouble, low corruption and high social trust, generosity in a community where people look after each other, and freedom to make key life decisions. Então, o país nórdico, no caso aqui está falando da Finlândia, né? O país nórdico e os seus vizinhos, né? It's aqui, mais uma vez, esse it's é um pronome adjetivo, está se referindo ao Nordic country, ou seja, são os vizinhos de quem? Desse país nórdico, que é a Finlândia. Dinamarca, Noruega, Suécia e Islândia. Todos pontuam, todos esses países aqui, todos esses vizinhos, todos pontuam, score é pontuação ou verbo pontuar, todos pontuam muito bem em nas medidas, on the measures, nas medidas que o relatório usa para explicar as suas descobertas, as suas conclusões. Aí nós temos as variáveis de pesquisa, né? Healthy life expectancy, ou seja, expectativa de vida saudável, né? Healthy é saudável, health é saúde, healthy, saudável. Aqui no caso é um adjetivo. GDP per capita. Aí você me pergunta, Thales, o que é GDP? É economia, né? É o famoso Gross Domestic Product. É muito comum em textos de economia, tá, gente? É o famoso PIB, Produto Interno Bruto, né? Gross Domestic Product. GDP. Quando você vai fazer concurso, ou até em vestibular, mas mais concurso público que tem esses textos assim, mais jornalísticos, pode acontecer da banca fazer uma adaptação no texto, ou até colocar um asterisco aqui e indicar lá no final do texto, em nota de rodapé, o que significa GDP. Mas a banca não é obrigada a fazer isso. Ela faz ou não faz. Já vi ambos os casos, onde a banca especifica uma palavra que seja mais difícil. GDP não é difícil, assim, para quem lê notícias de economia, não é um termo difícil, é um termo básico, mas nem todo mundo sabe. O que eu recomendo? Se você vai fazer concurso, se você quer acessar textos de inglês para negócios, entre outros aspectos, gente, estude vocabulários específicos também, tá? Porque esse tipo de vocabulário você não vai estudar no seu cursinho padrão de inglês que você vai contratar, tá? Não vai ter, de modo geral. Então vamos continuar aqui, ó. GDP per capita quer dizer o PIB per capita. Suporte social ou apoio social, né? In times of trouble, em tempos de problemas, né? Em tempos... como se fosse in times of trouble, em tempos turbulentos, em tempos sombrios, não tem essa tradução, né? Mas eu tô tendo essa liberdade poética, que é, ou seja, em tempos de problema, ou seja, em tempos que não são fáceis, é nesse sentido. Of trouble. Trouble é confusão, problema. Confusão, né? Tempos confusos, trouble. Baixa corrupção, né? Algo que a gente não tem aqui, por isso que a gente está pontuado aí. Baixa corrupção e alta confiança social.
Social trust, confiança social. High é alta, elevada. Então você tem high, elevado, low, baixo. São antônimos, tá? Generosidade em uma comunidade onde as pessoas cuidam. Look after é um verbo frasal, um phrasal verb, significa cuidar, tá, gente? Então, look after não é olhar ou ver, não. É cuidar. Cuidam umas das outras. Each other. Umas das outras. Então, as pessoas cuidam umas das outras. E liberdade, freedom, liberdade. Free é livre. Freedom, liberdade. Para fazer, para tomar, né? Para fazer ou tomar decisões de vida chave. Decisões chave de vida. Bom, freedom, substantivo. Make, verbo fazer. Quando eu falo make, é fazer, certo? Quando eu falo make a decision, tomar uma decisão, tá? Make decision, tomar decisão. Então, make key life decision. Por que é key? Key é chave. Quando eu falo que uma coisa é chave, ela é crucial, muito importante. É isso, tá? Bom, gente, eu vou traduzir até aqui. A gente já tem quase 50 minutos de vídeo. Só para dar um spoiler, né? Eu sugiro que vocês leiam a reportagem, interessante. Né? Acredito. Eu não li a reportagem toda, estou lendo junto com vocês, mas o tema é interessante, né? E deixa eu ver se tem algum lugar. Aqui, ó. Que tem um ranking, ó. Deixa eu ver se tem algum país que a gente conhece. O Brasil não tá aqui, tá? Uma coisa até previsível, né? Não tem nenhum país aqui da América Latina. Deixa eu ver o país. Todos aqui são países desenvolvidos, né? Israel, Nova Zelândia, isso eu não considero exatamente, mas enfim. Austrália, tá, Canadá tá aqui, República Tcheca, Bélgica, França, tá. Olha que bonito, ó, isso aqui é da Nova Zelândia. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link, tá? A gente traduziu bastante coisa desse texto, né? Eu vou deixar o link desse texto com vocês, para vocês poderem acessar, ler o texto na sua íntegra. É um texto super recente, é um texto de ontem, ou seja, eu estou gravando o vídeo hoje, 19, então o texto é de ontem. Então é isso, gente, eu sempre trarei reportagens, assuntos, né, de sites de inglês nativo, né, sites de reportagem, agências de notícias internacionais, para a gente poder explorar vocabulário e gramática de uma forma integrada. Olha só que interessante, né? Eu acho muito interessante essa abordagem, porque a gente vê na prática a gramática e explora vocabulário, né? De uma forma integrada, entendendo o significado do texto. Alright, people, see you next time. Até a próxima. Bye, bye.